Graças a Deus, né? Nós vamos passar a palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos para o Salmo, né? Salmo número 21. Salmo 21. E o versículo que nós vamos ler é o versículo número 1. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 21, versículo 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 2. Ele te pediu vida e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo o sempre. Graças a Deus, né? Olha, gente, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo, ainda no Antigo Testamento, Provérbios. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 30, Provérbios capítulo 30, e o versículo é o versículo, Provérbios 30, versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca, e diz, não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei. Sob o insensato quando anda farto de pão. Sob a mulher desdenhada quando se casa. Sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 22. Sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão. Graças a Deus, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos. Vamos para o próximo, é Ruth, capítulo 3, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 8. Sucedeu pela meia-noite, assentando-se o homem, sentou-se, e eis uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste
e eu te farei. Pois toda a cidade do teu povo sabe que és mulher virtuosa. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Graças a Deus. Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos. Amém, gente? Vamos para o próximo. Antigo Testamento. Você vê que a Ruth, né? Ela escolheu ficar próxima à sogra, que era uma mulher de Deus, e Deus preparou um futuro bom para ela, né? Sempre quando você escolhe algo bom, Deus prepara um futuro para você. Graças a Deus, construa a tua casa na rocha, que nem a palavra diz, né? Não na areia, onde a tempestade pode, em qualquer momento, derrubar. Pastor Rodrigo, o que é construir a casa na rocha? É você construir a casa, você construir a tua vida na presença de Deus. É a melhor coisa que você faz. Tá bom, gente? Vamos para o próximo, Ezequiel, capítulo 11. E o versículo é o versículo número 17. Então, Ezequiel, capítulo 11, é o versículo 17. Vamos lá. Diz assim, é a palavra de Deus. Ezequiel 11, 17. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus, né? Hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Gente, olha o versículo. Versículo é número 17, né? Versículo 17. Diz ainda assim, diz o Senhor, Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Graças a Deus, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos. Vamos para o próximo. Agora, Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Mateus, o capítulo que nós vamos ler é o capítulo número 6, e o versículo é o versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Olha o versículo, gente. Versículo número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, dois tipos de orações, vamos dizer assim.
quando você ora na igreja, você está orando junto com outras pessoas, e a oração que você faz em casa, que é quando você fecha ali a porta do quarto e você tem aquele momento, né, que você fica ali na presença de Deus. As duas são muito importantes. Uma não exclui a outra. As duas são muito importantes. Tá certo, gente? Graças a Deus. Vamos para o próximo agora. Ainda no Novo Testamento. Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 7. E o versículo é o versículo 17. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É chamado... Perdão, vamos começar de novo, que eu perdi aqui. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, né? Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo número 19. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não, nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Olha então, olha que coisa que ele está falando aqui sobre a circuncisão e coisas da lei que hoje nós não precisamos mais guardar. No Antigo Testamento precisava, hoje não precisa mais. Mas existem coisas que nós devemos guardar, que continuam. Então ele está falando o seguinte, não se preocupe com essas coisas, que hoje já não é mais obrigado a você fazê-las pela lei, e faça apenas o que a nova aliança mostra que tem que ser feito. Tá bom, gente? Uma delas é essa incircuncisão, não é verdade? Que era ali um mandamento, né? Que Deus deu no Antigo Testamento. Hoje em dia não há necessidade mais. Tá certo, gente? Graças a Deus. Vamos para o próximo, Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo número 11. Apocalipse 11. E o versículo que nós vamos ler é o versículo número 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Aqui fala das duas testemunhas, aqui no livro de Apocalipse, né? 2 pessoas que vão ficar na terra pregando a palavra de Deus. Existem teorias.
e depois Deus vai ressuscitar elas. Depois de 3 dias e meio, elas serão ressuscitadas e vão ascender aos céus. Então vai ser um sinal que Deus vai deixar nessa época. Graças a Deus, gente, em nome de Jesus. Então tá bom, vamos para o próximo agora. Por que, pastor Rodrigo, tem gente que acredita que é Moisés e Elias? Porque fala que elas têm poder de fechar o céu para não chover. E outras coisas que foram coisas que Moisés e Elias fizeram no passado. Então, por esse motivo, as pessoas acreditam que possa ser, mas pode não ser também. Tá bom, gente? Graças a Deus. Vamos para o próximo. Agora é Novo Testamento, né? Novo Testamento. Novo Testamento. Lucas, capítulo número 4, versículo... É o versículo 6. Lucas 4, 6. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 4, 6. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta, né, autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E disse, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 9. E o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Graças a Deus. Então aqui, o que aconteceu? Na tentação de Cristo, o diabo, uma das coisas que ele fez com Jesus, ele falou o seguinte, olha, levou Jesus no pináculo do templo e falou, se atira daí para baixo, porque está escrito, né, que dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Citou até o Salmo, se eu não me engano, o Salmo 91 que ele citou, esse trecho. E você vê que ele usa a palavra. Você vê que o diabo conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia, ele citou os Salmos. Ele conhece a palavra. Mas Jesus também rebateu com a palavra. Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Deus protege, Deus guarda. Mas nesse caso de a pessoa se atirar, estaria tentando a Deus. Então é diferente. É outra situação. Tá certo? Então tem que tomar cuidado direitinho, conhecer a Escritura, porque senão o próprio mal pode tentar usar a Bíblia para te enganar. Usar a palavra para te pegar em alguma circunstância. Por isso que tem que conhecer toda a Escritura. Como Jesus conhecia toda a Escritura, ele falou, mas também está escrito, ao Senhor teu Deus não tentará. Ou seja, isso eu estaria tentando a Deus, e é contra a Bíblia. Deus guarda, Deus protege sim, mas esse caso de tentar a Deus não pode. Não poderia acontecer. Tá bom, gente? Graças a Deus. Então tá certo. Olha, gente, que inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui. Existem muitos casos, né? Já escutei casos de pessoas que elas, como que fala? Elas entraram, nos Estados Unidos aconteceu a pessoa entrar na onde ficam os leões, né? E acreditando que Deus ia guardar e o leão não ia matar ela. Porque existe uma passagem na Bíblia que Deus guardou, né, pessoas da cova dos leões. Mas essas pessoas não tentaram a Deus. Elas foram condenadas, no caso, esta pessoa que foi Daniel, foi condenado aí na cova do leão,
para ser morto, e Deus deu o livramento. Ele não procurou entrar ali por si, para tentar Deus, como essas pessoas que você vê às vezes fazem. Então é diferente. Por isso que tem que tomar cuidado. Essa passagem que nós acabamos de ler serve também exatamente para isso. Tá certo? Pastor Rodrigo, se eu tiver uma doença e eu sei que eu tenho uma enfermidade e eu não for no médico esperar a cura em Deus, eu estou tentando a Deus com isso? Não, de forma alguma. Você está confiando na promessa. Você sabe que tem uma promessa bíblica, você está confiando, você não está tentando a Deus. Pastor Rodrigo, se eu sei que uma pessoa tem uma enfermidade e por exemplo, eu vou e dou a mão para ela, né? É uma enfermidade que transmite, por exemplo, diz que a lepra é transmissível e outras enfermidades. Se eu vou e dou a mão, estou tentando a Deus? Se eu tenho um contato com a pessoa, se eu converso com ela, estou tentando a Deus? Não está tentando a Deus. Porque você crê que o poder de Deus está na tua vida, vai te proteger. Porque já pensou no passado como seria? Como que seria para os apóstolos chegarem perto das pessoas e ministrar cura? Então estariam tentando a Deus? Lógico que não, é diferente. É totalmente diferente. Graças a Deus, então se você tem uma enfermidade, você quer esperar a cura em Deus, de forma alguma você está tentando, você está confiando na palavra. E Deus vai te honrar, vai te abençoar. Tá bom? Então essa diferença entre tentar Deus e estar confiando em Deus. Existe uma diferença, é bom entender isso direitinho. Tá bom, gente? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus tenha falado, né, ao coração de todos em nome de Jesus.